Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 15 e 17. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinha as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. No versículo 15, nós temos a roda que toca a terra. E a roda é como, no versículo 16, o berilo. O berilo é uma pedra preciosa. E sempre que as pedras preciosas são mencionadas, nós recordamos a vida do Espírito, o poder do Espírito. O que é uma pedra preciosa? É a passagem da luz, é o poder da luz da vida. Diz o versículo 17 que elas andando podiam ir em 4 direções. O que significam as rodas? O que é o fato de elas serem como brilhantes como o berilo? E por que elas vão em 4 direções? O que temos é direção, a direção do Espírito. O livro de Ezequiel começa com visões de Deus, e essas visões estão relacionadas ao Pentecoste. O livro de Ezequiel começa com as visões do Espírito e termina com o templo expandido, a igreja edificada, simbolizando a igreja edificada. Mas como a igreja é edificada? É edificada pela revelação e direção do Espírito. As rodas tocam a terra. E quando estas rodas tocaram a terra? No dia de Pentecoste. O Espírito veio e tocou-nos. Isto é, o Espírito veio para os que estavam ali assentados. Esse Espírito daria a direção à igreja e dirigiria a igreja em toda a terra. É esse Espírito que faria com que o Evangelho fosse pregado em toda a terra. Por isso que a roda se movia em 4 direções. Vamos ver a roda em ação no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Essa é a direção do Espírito. E é isto que a igreja necessita. A igreja verdadeira e o crente que tem o Espírito tem relacionamento com ele e ouve a sua voz e tem a direção. Lembramos sempre que roda é mover e roda também é direção. Por meio do mover da roda, nós nos dirigimos de um lado para o outro. E o Espírito dirige Filipe. Não só Filipe, mas se nós lermos todo o livro de Atos, nós veremos a ordem em ação com Paulo, com Pedro. Nós veremos a direção de Deus. Sem a direção de Deus, nós não sabemos para onde vamos. É isto que o Espírito fala. Ele diz a Filipe que ele deve fazer. Ele dá a ele a direção. Nós, a igreja, nós precisamos dessa direção. Nós precisamos do Espírito, da vida do Espírito, da palavra do Espírito. Nós precisamos da aparência do berilo. Nós precisamos ser conformados ao Espírito de tal maneira que sejamos uma pedra preciosa. Sejamos brilhantes como o berilo. Esta é a realidade da igreja. É uma igreja guiada. É uma igreja que roda. Dizer que há rodas significa facilidade para se mover. Não só direção, mas também facilidade para se mover. Bendito seja o Senhor, que nos edifica e nos guia por meio do seu Espírito. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que resistimos ao seu Espírito. Resistimos à sua direção. Nós damos graças ao Senhor pela sua palavra, pela sua direção e pelo seu poder. Sem a direção do Espírito, nós somos como cegos. A roda é que nos faz ver.
Por isso, as rodas, elas também estão relacionadas à visão do Espírito. E é isto que Ezequiel tem. Damos graças ao Senhor pelo mover do seu Espírito, pela direção do seu Espírito, pela roda, pela graça e pela verdade, pela sua palavra que nos guia em todo o caminho. Amém.